Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. Seja bem-vindo. Essa é a terceira parte do assunto que nós estamos tratando nesse canal sobre o que é pecado. Se você não assistiu aos 2 primeiros vídeos, sugiro que vá lá, volte e assista-os e depois retorne para este vídeo. Aproveitando que você está aqui, quero te pedir que se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho aí e também no sininho, para que você possa receber as notificações de vídeos novos aqui no canal. Também peço a você que dê o seu like, porque ele é importante para fazer com que a plataforma do YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante para que outras pessoas possam assistir e ele está oferecendo, levando, indicando para outras pessoas. E compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário aí. Então, vamos lá para o estudo? Esse estudo está embasado com as Escrituras Sagradas e com o material que foi postado no grupo do Facebook chamado Restaurando as Raízes Hebraicas da Fé. E o autor desse material nos autorizou na sua utilização. A doutrina do pecado original é bíblica? Esse é o tema do estudo que vamos iniciar agora. O mundo cristão hoje crê em uma doutrina criada pela Igreja Romana, no qual condena todo ser humano a herdar o pecado de seus ancestrais. Mas será que esta doutrina é bíblica? Vamos dissertar, vamos falar, vamos pensar, refletir um pouco sobre este assunto que é controverso. A palavra pecado é um termo comumente utilizado em contexto religioso, descrevendo qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Você quer um pouco mais de informação? Segue aí os cards que vão aparecer na sua tela aí para que você possa estar indo nos links dos estudos anteriores, onde eu explico, de acordo com o original hebraico, o que é pecado. A gente continuando, o cristianismo considera pecado qualquer ato que vá de encontro com os dogmas e doutrinas estabelecidos por esta religião. Portanto, no cristianismo, o termo pecado é muito relativo, engloba a quebra de qualquer mandamento religioso, mandamento dos dogmas, mandamento daquilo que eles ensinam, não apenas das escrituras, não apenas do que Deus definiu como lei, como mandamento. E nós, nesse estudo, estaremos vendo exatamente o que essa doutrina do pecado original estabeleceu. E aí, para que a gente possa ter esse entendimento, é necessário sabermos o que é pecado, é necessário sabermos o que a Bíblia considera pecado. Por isso que é importante que você tenha assistido os vídeos anteriores. Vamos então estar dando continuidade a esse estudo. O que é pecado para o judaísmo? O judaísmo considera a violação de um mandamento divino como um pecado. Também ensina que o pecado é um ato e não um estado de ser. A humanidade encontrava-se num estado de inclinação para fazer o mal, conforme nós podemos ler em Gênesis capítulo 8, verso 21. Vamos ler. Observe na tela. E Adonai sentiu o suave cheiro, e o Eterno disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Então aí, Gênesis 8, verso 21. Note
que o salmista não diz que o homem é mau desde o seu nascimento ou desde a sua concepção, mas o texto é muito claro ao dizer para nós que o Eterno falou, mas desde a sua meninice, ou seja, o homem é mau desde a sua meninice, não desde a sua concepção ou desde o seu nascimento. Guarde bem isto, porque isso é importante para esse estudo a qual estamos fazendo agora. Também vamos ler Salmo 37, verso 27. Observe na tela. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. O judaísmo usa o termo pecado para incluir violações da Torá Sagrada. De acordo com a enciclopédia judaica, o homem é responsável pelo pecado porque é dotado de uma vontade livre. Contudo, ele tem uma natureza fraca e uma tendência para o mal, pois o coração do homem é mau desde a sua meninice. Gênesis 8, 21, conforme nós lemos. Essa inclinação para o mal nós vamos ver, vamos falar um pouco mais à frente, mas nós falamos no vídeo anterior, né, que se chama Yetzer Hará, a inclinação para o mal. O homem nasce com esta inclinação. O homem passou a ter esta inclinação que ele não tinha antes de pecar pela primeira vez lá com Adão. E aí o homem nasce a partir daí com esta inclinação, com esta possibilidade, né, de ser levado para o mal por causa das suas vontades, por causa dos seus desejos carnais. Ok? Então vamos estar dando prosseguimento. Então, o entendimento do judaísmo, conforme vimos até agora, está em concordância com as Escrituras, que é o nosso foco aqui. Estudar as Escrituras e viver de acordo com o que elas definem para nós. Ok? Morte ou pecado original? O que herdamos, afinal? O judaísmo crê que o ser humano nasce sem pecado. Uma criança, por exemplo, nasce inocente e sem inclinações para o mal. Porém, com o passar do tempo e à medida em que sua consciência vai sendo formada, as inclinações para o mal começam a fazer parte também de sua personalidade espiritual, pois o mundo jaz no maligno e todos estamos sujeitos à sua influência. Portanto, a única coisa que herdamos de Adão foi sua maldição, que é a morte, conforme explica a Torá. Observe. E ao homem disse, portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Bereshit, Gênesis 3, 17 a 19. Então a gente pode entender aí que a observância do judaísmo e das escrituras é de que o homem não nasce em pecado. Uma criança não nasce pecadora, não nasce em pecado. A criança nasce inocente e sem inclinações para o mal. Porém, com o passar do tempo, e à medida que ela vai crescendo, vai tomando consciência, vai aprendendo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, isso vai sendo formado nela, as inclinações vão sendo formadas nela, tá? E aí ela vai começar a atender para a inclinação para o mal, para os desejos da carne. E aí, como o mundo jaz no maligno, nós sofremos essa influência do mal neste mundo, então nós acabamos tendendo para o Yetzer Hará, para a inclinação para o mal, devido à nossa carne, ao desejo da nossa carne, que é sempre suprir a si mesmo. E a Bíblia mostra para nós aquilo que nós herdamos. A Torá nos fala que nós herdamos o quê?
à morte, porque antes Adão não morreria, mas passou a morrer porque desobedeceu à vontade do Eterno. Vamos então continuando aqui. A terra foi amaldiçoada com a morte, e esta morte passou a todos os homens, conforme explica o rabino Shalia Shaul em Romanos capítulo 5, verso 12. Ele diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, no planeta entrou o pecado por causa da queda do homem. E se o homem é pó, a terra passa a estar em pecado, passa a estar em declínio. E aí é necessário a reconciliação, é necessário a restauração. E aí o Eterno, o Rabino Shaul vai estar falando que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o que nós herdamos de Adão? Herdamos o pecado. Herdamos a morte. Então nós herdamos de Adão a morte, ok? Não o pecado original que as pessoas falam. Nós herdamos a morte. A Bíblia fala isso para nós, né, através da Torá, o Eterno falando com eles, e também o apóstolo Paulo, o Rabino Shaul, vai estar falando isso também lá em Romanos 5:12. A gente continuando. Segundo a Torá, ninguém é culpado pelos pecados de seus pais. Cada um é culpado pelos seus próprios pecados, conforme nós lemos lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, que diz o seguinte para nós, observe na tela: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24:16. Logo, não existe o suposto pecado original, de acordo com as Escrituras. O que eu estou falando para você é de acordo com as Escrituras. Não estou colocando a você dogma, não estou colocando a você ensinamento filosófico. Estou indo para a Bíblia. Então não existe esse suposto pecado original herdado dos seus pais ou dos nossos ancestrais. A pessoa adquire as inclinações para o mal no decorrer de seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Ok? Então não existe esse pecado original. Então vamos entender o que é este pecado original que foi criado e foi trazido para nós. Ok? Qual é a origem da doutrina do pecado original? Esta é uma doutrina cristã, não bíblica. Muitos usam o texto de Salmo 51, verso 5, para justificar a teologia católica do pecado original. Existem algumas igrejas cristãs que justificam o batismo de crianças através do texto deste salmo. Pois, se uma criança já nasce com o pecado, ela deve passar pelo batismo para ser purificada dos seus pecados hereditários. Dizem, se a criança morrer sem ser batizada, ela vai para o limbo, um lugar onde estão todas as almas inocentes, que sem terem cometido pecados mortais, aguardam pelo julgamento final. Vamos ler este Salmo 51, verso 5, para nós vermos o que ele diz para nós. Vamos ler lá? Abra aí a sua Bíblia, em Salmo 51, verso 5, diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós até já falamos, comentamos esse texto também no vídeo anterior, no vídeo passado. Tá? Então aqui o entendimento é de que Davi está pronunciando de que ele nasceu em pecado. Mas aqui o salmista Davi está justamente dizendo que ele foi gerado em pecado. A concepção dele foi em pecado. Por quê? Porque houve adultério. Então ele está dizendo, ó, em pecado me concebeu minha mãe.
O texto é muito claro, nós não temos o que ficar debatendo aqui, discutindo em relação a isso, porque o texto é muito claro. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele, ao ser concebido, foi fruto do pecado, ok? Não é o fato dele nascer que está em pecado, mas o fato dele ser concebido, porque ele foi concebido durante um ato pecaminoso, um ato de adultério, ok? Então vamos continuar aqui. A Torá declara que ninguém nasce já sendo um pecador. Observe. Sentiu Adonai o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a inclinação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Nós lemos esse texto, Gênesis ou Bereshit, capítulo 8, verso 21. Então a Torá declara que ninguém nasce já sendo um pecador, mas nasce com uma grande tendência para praticar o mal, como eu falei, o Yetzer Hará. O homem se torna um pecador a partir do momento que ele toma consciência do pecado. Ele começa a tomar consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é mal. Então, quando ele começa a tomar essa consciência, ele está tomando consciência da Torá, está tomando consciência da lei de Deus, daquilo que é certo, daquilo que deve ser feito, daquilo que Deus quer que nós façamos. E quando se toma consciência disso, passa-se a pecar. Por quê? Porque eu vou passar a escolher o que é bom e o que é mal. E a minha carne sempre deseja aquilo que é mal em relação à vontade do Eterno. Então vejam que a inclinação do coração do homem, que é má desde a sua meninice, desde quando ele é criança, não desde quando ele nasce, mas desde quando ele é criança, desde quando ele é menino, e menino aos olhos judaicos é a partir dos 8 anos de idade, tá? E não desde o seu nascimento. Algumas traduções dizem que é desde a sua adolescência, tá vendo? Olha o que eu estou falando. Por isso o judaísmo entende que um menino ou menina atinge a maturidade após os 12 ou 13 anos de idade. E isso é, respectivamente, 12 para o menino, 13 para a menina. Porque aos 12 anos, o menino faz uma cerimônia, participa de uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? Desde os 8 anos de idade, um menino judeu, ele aprende a Torá, ele aprende das Escrituras, e aos 12 anos, né, desde os 8 aos 12 anos, ele vai aprendendo, e aos 12 anos ele recebe a oportunidade, pela primeira vez, de ler o rolo da Torá na sinagoga. E a partir dali, seus pais e a sua congregação passa a olhá-lo como uma pessoa responsável em relação à lei, em relação à escolha do bem e do mal, a partir dos 12 anos. E a mesma coisa acontece com a menina, que é a partir dos 13. Ela participa da cerimônia chamada Bat Mitzvah, ou seja, filha do mandamento. E para o homem, o rapaz, Bar Mitzvah, filho do mandamento. Tá? Então, quando acontece isso, ele se torna consciente e responsável pelas suas atitudes, ao ponto de responder pelos seus próprios atos. Então, eles realizam uma cerimônia chamada, como eu falei, Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Totalmente diferente do que acontece no meio nosso por aqui, não é isso? As nossas adolescentes, nossas crianças vivem sem responsabilidade em relação a Deus. Muitas vezes nós não ensinamos, né? Enquanto que as crianças do povo do Eterno, as crianças judias, elas aprendem desde os 8 anos de idade até os 12, aprendem das Escrituras para depois se tornarem já independentes em relação às suas próprias escolhas e aos seus próprios atos. Isso é uma coisa que talvez nós devêssemos aprender com o povo judeu e ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, ensinar a ler as Escrituras, ensinar as Escrituras para que eles possam saber e tomar responsabilidade de si mesmo desde pequeno, desde cedo. Então, nesta declaração de Davi, lá de Salmo 51, verso 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe, comentários rabínicos afirmam que Davi foi gerado através do pecado de sua mãe com seu pai, podendo ser Davi um fruto de uma fornicação de Jessé.
E aí Jessé teve que assumir para si a responsabilidade de criar os seus filhos, e talvez isso explique a rejeição que Davi sofria por parte de seus irmãos mais velhos, que eram filhos de mãe e de pai, enquanto Davi era apenas filho de pai em relação à família de Jessé. Davi era o 8º filho da descendência de Jessé. Parecia também que Jessé tinha vergonha de Davi, por isso mantinha ele isolado, mantinha ele longe de todo mundo. Por quê? Porque ele era fruto de um pecado e vergonha que ele havia praticado. O próprio pai de Davi fazia questão de manter ele isolado, longe da família, longe dos irmãos. A gente vê isso dentro da própria Escritura, ok? Um fator aí muito relevante com relação a este assunto é quando o profeta Samuel recebe de Deus a ordem para ir à casa de Jessé e ungir o novo rei de Israel, pelo qual seria o sucessor de Saul. Jessé apresenta a Samuel todos os seus filhos, menos Davi. E Deus disse a Samuel que nenhum daqueles seria o seu ungido. Por fim, Samuel pergunta a Jessé se ainda havia um outro filho para ser apresentado. E Jessé disse que ainda haveria um último, um garoto que estava junto com as ovelhas. Era um jovem ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E aí nós podemos observar o seguinte, que é mencionado que ele era ruivo, enquanto as características dos outros filhos de Jessé não foi manifestado, não foi informado para nós. E isso nos traz a importante observação de que Davi era o único ruivo da família, porque não era filho da mesma mãe. Davi estava longe e ele estava cuidando das ovelhas. Parece que Jessé queria esconder Davi de alguma forma, mas o profeta ordenou que fossem chamá-lo. Então, quem pecou? O texto é claro, quando diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Davi foi formado em um ato de pecado de seu pai com sua mãe. E não que ele tenha nascido já um pecador. E a Bíblia é muito clara ao mostrar isso para nós. Não é isto que o texto hebraico está querendo dizer, pois a mãe de Davi não poderia concebê-lo sem a semente de seu pai. Então ele não poderia nascer nascer em pecado. Ele nasceu por causa de um pecado. Isso é muito importante a gente entender. O versículo abre um questionamento, pelo menos para duas possibilidades. Quando diz que Davi foi concebido em pecado, ele seria fruto de uma relação sexual ilícita de seu pai com sua mãe. Que relação seria essa? Fornicação, que é o sexo antes ou depois do casamento. Eu deduzo que não é sexo antes do casamento, pois Davi era o 8º filho de Jessé e seu pai certamente era casado. Será então uma fornicação de Jessé com outra mulher que não fosse mãe dos outros 7 filhos? Importante lembrar que pouco se sabe sobre a mãe de Davi. Se Davi foi fruto de fornicação de seu pai, talvez explique o fato de Jessé ter assumido a paternidade de Davi e poucas referências e fatos sobre a mãe de Davi existirem nas Escrituras. Esses comentários podem explicar o fato de Davi ser o motivo de vergonha por parte de seus irmãos e de seu pai. Davi parecia ser o opróbrio da família, pois estes não faziam muita questão da presença dele. Davi era ruivo, e aqui está denunciada uma possível diferença física de Davi com todos os seus irmãos. Será que isso foi o motivo da rejeição de Jessé por Davi? Outro caso é a história do gigante Golias, em 1 Samuel 17, verso 28, que nos diz: e ouvindo Eliabe e seu irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste até aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Eliabe, o irmão mais velho,
não suportava a presença de Davi, quando ele vai ao acampamento saber mais sobre a guerra. Esse, dentre outros textos, demonstra que a presença de Davi incomodava seus irmãos, de modo que eles queriam vê-lo mais distante possível. Claro que não podemos afirmar que o fato de Davi ser rejeitado seja atribuído ao caso dele ser fruto de fornicação, mas é uma possibilidade e não podemos descartá-la. Pelo menos eu não vi em nenhum texto Davi dando motivo ou provocando seus irmãos. Eles implicavam com Davi simplesmente pela presença dele. Em nenhum momento o Tanar, o Antigo Testamento, fala sobre o nome da mãe de Davi e de seus irmãos. Se ela era a mesma ou poderia ser outra. Particularmente creio que se porventura a mãe de Davi tivesse pecado, isso não anularia a misericórdia de Deus quanto ao seu pecado, e ela seria, como antes, serva. Acredito que a sua mãe, a mãe de Davi, temia ao Eterno. Assim como Davi pecou com Batseba, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. A gente está vendo que, apesar de tudo o que aconteceu, o Eterno manteve a visão dele. O Eterno manteve os planos dele. Então, a gente vê que, em detrimento do pecado de Jessé com a mãe de Davi, nasce Davi. E a Davi não foi atribuído o pecado de seus pais. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Quando ele peca com Batseba, tá? E ele se arrepende, tá? E aí o pecado vem, conforme nós estamos mostrando, ele vem no decorrer da vida da pessoa, não nasce com o pecado. O pecado vem no decorrer, vem no desenvolver da sua vida, vem de acordo com os desejos da carne. E a pessoa se arrepende, ela vai encontrar no Eterno o perdão. Ela vai encontrar no Eterno a absolvição. Isso através de Yeshua HaMashiach. Vamos continuar aqui. Os que afirmam que o tal pecado original existe só pelo fato de nossos pais serem pecadores é algo que vai contra a Torá. Observe o que a Torá diz. Os pais não serão mortos pelos pecados de seus filhos, nem os filhos culpados pelo pecado de seus pais. Cada um dará conta pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24, 16. E também no Tanar está declarado isto. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos seus filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra de Adonai, o Eterno de vocês, não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todas as almas me pertencem. Tanto a alma do pai como a alma do filho me pertencem. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18, 2 a 4. Então o Eterno começa fazendo essa pergunta. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotam? Ele repete essa pergunta porque as pessoas repetiam isso. Isso era um ditado popular na época. E o Eterno fala isso. E ele diz que isso não iria acontecer. Eles não diriam mais isso. Por quê? Porque cada pessoa paga pelo seu próprio pecado. É o que o Eterno está dizendo, de acordo com Ezequiel 18, verso 2 a 4. Adonai é um Deus justo. Como ele poderia julgar uma pessoa pelo pecado que ela não cometeu? Se nós já nascemos com um pecado original, herdado de nossos pais, então temos que ser julgados pelos nossos pecados e pelos pecados de nossos pais também. Porém, Adonai diz que não é assim. Cada um será julgado pelo pecado que vier a cometer no decurso de sua vida. O homem passa a pecar quando ele toma consciência do pecado. Um bebê não tem consciência do pecado. Portanto, ele não pode ser chamado de pecador. A justiça de Deus é perfeita neste caso. A pessoa não nasce pecadora, ela se torna pecadora, porque o pecado é uma escolha. Assim como o Eterno, lá no Éden, falou para Adão,
olha, naquela árvore você não pode comer. Colocou a árvore lá e deu para ele a escolha. E Adão escolheu pecar. Ele escolheu desobedecer. Então o pecado, como nós falamos no vídeo anterior, pecado ela é a escolha de desobedecer a Deus, desobedecer ao Eterno. E isso é livre-arbítrio. Ok? Então vamos lá. A teoria do pecado original não é bíblica, nós estamos vendo isso, estamos comprovando isso. Ela foi criada por um pai ou um padre da igreja romana chamado Agostinho de Hipona, por volta do quinto século. Por volta do quinto século da Era Comum, né? Depois de Cristo. Tendo uma base mais filosófica do que teológica propriamente dita. Porém, esta doutrina vai totalmente contra os ensinamentos das Escrituras. A Bíblia ensina que o pecado não é hereditário, não passa de mim para o meu filho. O pecado é uma violação da Torá do Eterno, conforme nós podemos ver lá em 1 João, capítulo 3, verso 4. Ok? E o pecado é cometido, não é herdado. Tá? 1 João, capítulo 3, verso 4, vai dizer que o pecado é iniquidade. Tá? E a iniquidade é a transgressão da Torá. Ok? Ezequiel simplesmente diz que o filho não levará a iniquidade do pai, lá em Ezequiel 18, 20. Um homem tem que dar conta a Deus de suas próprias ações e não daquelas feitas por qualquer de seus ancestrais, conforme nós podemos ver nos seguintes textos. Veja aí, Romanos 2, capítulo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Também Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Segunda aos Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós estamos vendo que o pecado são obras praticadas, são escolhas mal feitas, são escolhas de desobedecer ao Eterno. Não é algo espiritual, não é algo transcendental que nós herdamos. Não, é escolha. Ok? Continuando então. A Bíblia também ensina que as crianças são sem pecado e que para entrar no reino de Deus temos que nos tornar como uma criança, né? E aí nós vemos lá Mateus 18, 1 a 4 e 19, 13 a 15. Paulo falou de um tempo quando ele estava vivo, antes que o pecado entrasse em sua vida, lá em Romanos capítulo 7, verso 9. Moisés falou de crianças que não conheceram nem o bem nem o mal, lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 39. Yeshua nasceu de uma mulher como qualquer homem nasceu, como qualquer homem nasce e se tornou como seus irmãos em tudo. Entretanto, ele não foi maculado pela culpa do pecado, ou seja, Yeshua preservou sua natureza como a de uma criança durante toda a sua vida. Ele escolheu toda a sua vida não pecar. Por isso ele era sem pecado. Ele escolheu viver todo o tempo da sua vida sem pecar. O que isso já não acontece conosco, que por causa do Yetzer Hará, nós escolhemos o pecado. A inclinação para o mal nos leva a pecar. Se o pecado fosse hereditário, Yeshua teria nascido um pecador e o sacrifício dele não valeria. Mas por quê? Não existe o pecado hereditário, não existe o pecado original. Yeshua nasceu de uma mulher, como qualquer pessoa, e escolheu não pecar. E aí nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 2, verso 14 a 18, e no capítulo 4, verso 15. Quando uma criança cresce, chega o tempo em que ela é atraída por seus próprios desejos.
ela é tentada a pecar, conforme nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Nesse tempo, ela é culpada do pecado que cometeu diante de Deus. E aí sim, ela necessitará da salvação ou de um Salvador. Antes disto, as crianças são puras, sem pecado e seguras aos olhos do Eterno. Quando o padre Agostinho de Hipona criou a doutrina do pecado original, ele, sem saber, criou também um grande problema para o Messias Yeshua. Segundo esta doutrina, se todos herdam o pecado original, então o Messias também herdou o pecado de Adão. Então, como um erro puxa outro erro, a Igreja Católica teve de criar uma outra doutrina para remendar a doutrina do pecado original. E aí eles criaram a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, que diz que por milagre ela nasceu sem a culpa do pecado de Adão. Esta doutrina foi inventada para escapar da consequência que o Messias tenha nascido culpado de pecado. Mas nas Escrituras, em lugar nenhum, insinuam que o nascimento de Maria fosse de algum modo fora do comum. Yeshua nasceu sem pecado porque simplesmente a Bíblia declara que todos os homens nascem sem pecado. Portanto, os bebês estão em segurança. Eles não têm pecado. Quando você nasceu, quando eu nasci, nós não tínhamos pecado. Passamos a pecar depois. Esta doutrina do pecado original, criada por Agostinho, nos leva também a uma outra pergunta. De acordo com a doutrina deles, o sexo entre casais casados é impuro? Este é um outro erro da teologia católica e cristã, de um modo geral, que é acreditar que todos somos gerados em pecado e que o ato sexual é um pecado, mesmo entre casais casados. Mas a Bíblia rebate esta heresia, dizendo que o leito conjugal não tem mácula. Portanto, nós não somos gerados em pecado. Veja o que diz lá em Hebreus, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois o Eterno julgará os impuros e adúlteros. Todos nós somos gerados sem mácula, adquirindo o pecado quando tomamos consciência dele e o praticamos. O fato de Yeshua ter sido gerado sem pecado não faz diferente de nós, pois a Bíblia declara que em tudo ele foi igual a todos nós. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, a Satã. Por isso convinha que em tudo fosse igual aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus capítulo 2, versos 14 a 17. A diferença entre nós e Yeshua está na forma como ele escolheu não pecar, enquanto que nós pecamos por conta própria. Somente através da nossa aceitação ao testemunho de Yeshua, ao que Yeshua fez, a aceitação ao que ele é o nosso Messias, o nosso Salvador, é que nós conseguiremos força para obedecer a Torá de Deus, para obedecer as Escrituras, para obedecer a palavra e viver escolhendo todo o tempo não pecar, porque estaremos a todo tempo escolhendo obedecer a Torá de Deus, obedecer a lei, obedecer ao mandamento do Eterno que Cristo deixou para nós, que o Messias deixou para nós, ok? Vamos então partir para a nossa conclusão. A Bíblia não ensina que nascemos herdando um pecado original. Este é um conceito humano e não bíblico. É um conceito filosófico. É um conceito vindo de um homem que estudava filosofia, que era um filósofo e é conhecido como o filósofo cristão.
Como a Bíblia relata acima, nascemos sem mácula, porém somos tentados a pecar, de acordo com Tiago 1, 14 a 15. E assim conhecemos o pecado e passamos a ser considerados pecadores. O mesmo aconteceu com Yeshua, com uma diferença. Yeshua decidiu não pecar. Ou seja, Yeshua aprendeu a obediência. Veja o que diz Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Yeshua nasceu exatamente como nós, sem mácula, e em tudo foi tentado. Hebreus capítulo 4, 15. Mas decidiu não pecar. E assim ele foi aperfeiçoado no Espírito, no Ruach. E nisto que Yeshua se faz diferente de nós. Ele decidiu não pecar, enquanto que nós damos vazão aos nossos sentimentos pecaminosos. Aí está o quê? Aí está o porquê de Yeshua não ser um Deus. Yeshua foi aperfeiçoado, o texto é claro, ou seja, ele não nasceu perfeito, pois só há um ser perfeito em tudo, o eterno Deus de Israel, único e verdadeiro, o Hakadosh Baruhu, bendito seja ele, o eterno Adonai. Só ele é perfeito, só existe um. E a Bíblia vai falar isso para mim e para você. Então, essa doutrina do pecado original, ela é contrária às Escrituras. E se você quer seguir as Escrituras de acordo com como ela é, você vai entender que as crianças não nascem em pecado, elas passam a pecar depois que tomam consciência. E aí, nós somos pecadores porque escolhemos muitas vezes o pecado em detrimento da lei de Deus. E o pecado, como nós vimos nesse vídeo e nos vídeos anteriores, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Que você possa ficar com este estudo, que você possa entendê-lo, compreender as Escrituras, para que você possa crescer e também ser aperfeiçoado e estar no aguardo do retorno de Yeshua para redimir de uma vez por todas e nos livrar de uma vez por todas do pecado. Que eu e você possamos estar vivendo de acordo com a lei de Deus e abandonando o pecado em cada momento e em cada segundo das nossas vidas. Que você seja abençoado em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno lhe abençoe.